Graças a paz, abençoados. Louvado seja o Cristo ressuscitado, o Espírito de Cristo, o Espírito que clama, Abba, Pai, o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Nordeste brasileiro. Né? Assim Deus permitindo, adentrando aí no teu lar e você participando. Você que vai vendo, deixa teu like, que já é do canal Metanoia da Graça, ainda não é, mas já assiste os vídeos, os estudos, sim, estou sempre lembrando, os estudos do irmão Van, do canal Metanoia da Graça, sempre às 17h45, certo? Ou seja, às 5h45 da tarde. Deixa eu colocar aqui. Ok. 5h45 da tarde, amém? Então, agora, o estudo agora vai ficar um pouquinho mais estreito, mas o caldo agora vai engrossar. Presta bem atenção daqui para frente, que Jesus, né, eu falei no vídeo passado, venho falando, aliás, nos estudos anteriores, que Jesus pirou, arrancou, apagou, matou, Jesus arregaçou o pecado, Jesus boxeou o pecado, ele colocou o pecado no chão, nos nossos pés, certo? Então, eu estou usando os dois textos, João capítulo 1, versículo 29, que fala do verbo tirar, aqui ó, tirar, né? João capítulo 3, versículo 5, 1 João, tirar aqui, que é airô, que significa levar embora, carregar, destruir, matar, remover, segundo a palavra grega, o verbo grego airô, certo? Então, provei também que esses textos, em Hebreus capítulo 10, o sacrifício de Cristo uma vez para sempre, está muito recheado de base bíblica, né? O estudo sobre, no vídeo anterior, e agora daqui para frente as coisas vai clarear mais ainda. Então, eu convido a você a assistir os vídeos anteriores, para que você tenha uma base e possa acompanhar. São vídeos curtos, 25, 20, 10, 15 minutos, e dá para você, em uma hora, assistir no mínimo 3. Aí você vai ter uma noção e você vai aprender que Jesus realmente tirou o pecado do seu povo, dos seus escolhidos, certo? A igreja de Cristo, os filhos de Deus, não tem pecado, ou seja, não há condenação. Esta é a palavra que nós vamos trabalhar ela agora, condenação. Bom, então, em 1 João capítulo 1, versículo 29, muita atenção daqui para frente agora, João capítulo 1, versículo 29, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em 1 João, que é esse texto que nós vamos ler, e vocês sabem que ele, né, se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados, de tirar, né, airou, tirar os nossos pecados. Então, tanto 1 João, capítulo 1, versículo 29, diz assim, airon tem hamartian tu cosmu, ou seja, tira os pecados do mundo, tira o pecado do mundo, certo? Airon tem hamartian tu cosmu. E em 1 João capítulo 3, versículo 5 diz, aqui ó, tornou o homem a fim de poder tirar os nossos pecados, ou seja, tas hamartias hare, ou seja, tirar os nossos pecados, bem traduzido, né, esta tradução aqui. Foi bem fiel mesmo, bem próximo. Agora, o verbo airô, aqui, ó, tirar, aqui no grego, veio traduzido do grego para o português, ou seja, se voltar para o grego, você vai ver lá, airô. Airô
é tirar. Nestes contextos, presta bem atenção aqui agora, olha só, olha a revelação. Nesses contextos de João 1,29 e 1 João 3,5, nestes contextos, significa Jesus tirou, aqui ó, tirar aqui, airou, Jesus tirou a penalidade, a condenação, ou seja, Jesus tirou a sentença condenatória, né? Não há quem possa julgar, condenar ou punir ou castigar os filhos de Deus. Jesus tirou os nossos pecados, ou seja, esta palavra tirar, ela traz a ideia de que, está escrito pecados, mas ela traz a ideia de que Jesus tirou a condenação que estava no pecado. Quando a pessoa pecava, o eleito pecava, a lei ia lá e apontava, pecador. Qual é a sentença? Qual é a lei julgava e a sentença era de morte, né? Por causa do pecado. Mas o verbo tirar aqui, olha só, haveria uma promessa do Cordeiro de Deus, de um homem, também foi conhecido como Filho de Deus, nascido de carne, aqui ó, se tornou homem, carne e sangue, a fim de poder tirar o seu sacrifício, com o sacrifício de Cristo, certo? Ele tirou primeiro, a penalidade, ele tirou a condenação, isso é importante, ele tirou a condenação, Jesus tirou a sentença condenatória, não há quem possa julgar, condenar, punir o eleito ao castigo. Não há mais condenação. Por isso que diz, ele tirou os nossos pecados. Olha o que você vai ver daqui para frente, certo? Então, muita atenção aqui agora. É tirar o pecado, tirar, aqui ó, eu poder para tirar os nossos pecados, ou lá em João, tirar o pecado, significa dizer que Jesus tirou a penalidade. Jesus tirou a condenação do nosso pecado. Pecou, era condenado à morte. Pecou, ou seja, na lei havia uma sentença, certo? Uma ordem na lei de que o pecador era sentenciado, era punido ao castigo. E quando Jesus tirou, certo? Esses pecados, ele tirou a sentença condenatória. Isto é maravilhoso, meu querido. Eu não sabia disso. Mediante os estudos, né? Mediante os avanços da graça, aí você vai descobrindo, aí você tem que revelar isso. Eu tenho que revelar isso para você. Eu tenho que falar isso para você, porque através desta revelação, você também vai espalhando para os demais eleitos. Ou seja, aqui, ó, tirar o pecado, Jesus tirou a penalidade, que se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados, né? Aí aqui, ó, Jesus, certo? Nestes dois contextos, Jesus tirou a penalidade, a força, Jesus tirou a condenação, Jesus tirou a sentença condenatória. Não há quem possa julgar, condenar ou punir ao castigo. Então, este castigo, esta punição, esta condenação, Jesus tirou na cruz do Calvário. Tirar o pecado significa dizer que Jesus tirou a penalidade ou a condenação, a culpa que a lei exercia ao infrator. Não há culpa, não há condenação, não há infração mais. Jesus tirou do seu povo, dos eleitos. Está aqui, ó. Agora, olha só. Veja só. Então, deixa eu repetir para ficar bem claro aqui. Tirar o pecado significa dizer,
Quando Jesus tirou os nossos pecados, nós cometemos pecados. E aí, irmão, não parece ser contraditório? Só que, quando diz que Jesus tirou os nossos pecados, quando você lê isso aqui, na verdade, significa dizer que Jesus tirou a penalidade ou a condenação. Jesus tirou a culpa que a lei exercia ao infrator. Jesus tirou a nossa culpa. Jesus tirou a nossa condenação. Agora, preste atenção, Romanos capítulo 5. Olha que bênção que você vai ver agora. Capítulo 5, versículo de número 16. Olha só. Romanos 5,16. E existe uma diferença entre a dádiva de Deus e o pecado de um só homem. Por um só homem, por um só pecado, veio o julgamento que trouxe condenação. Olha só, o pecado foi julgado e o que é que acarretou? A condenação. Olha, presta atenção, condenação. Mas a dádiva veio de muitos pecados e trouxe a justificação. O pecado, condenação de Adão. A dádiva, justificação de Jesus. Adão, pecado, condenação. Cristo na cruz, sentença de Cristo, justificação. Agora vamos adiantar aqui. O 17. O pecado de um único homem fez com que a morte reinasse sobre todos. Porém, todos quantos receberam o presente divino da graça, olha só, da graça, e a dádiva da justiça por meio de Cristo, reinarão em vida, sem pecado, sem condenação, sem agora a maldição da lei, por causa deste único homem, Jesus Cristo. Você está entendendo? Olha, o pecado de um único homem fez com que a morte reinasse sobre todos. Pecado de quem? Adão. A morte reinou. A condenação do pecado, a morte. A condenação do pecado, a sentença da condenação, a morte de Adão, ou seja, a morte sobre todos. Porém, todos quantos receberam, ou seja, os eleitos, né, os predestinados, todos quantos os eleitos predestinados receberam o presente divino da graça e a dádiva da justiça de Cristo, reinarão em vida por causa deste único homem, Jesus Cristo, e o seu sacrifício. Agora o 18. O 18 diz, portanto, como o pecado de um único homem, Adão, trouxe a condenação. Irmão, o pecado não é a questão, não é o pecado, é o veneno que estava no pecado. Qual era este veneno? Condenação. Portanto, como o pecado de um único homem trouxe a condenação para todos, assim também o ato de justiça de Cristo Jesus na cruz, de um só, resultou na justificação. Olha só, você peca, você erra, eu peco, eu erro, mas nós somos justificados, nós fomos, não há condenação, não há mais apontamento da lei, a lei não nos condena mais. Quer dizer, a morte espiritual, a morte física, somos condenados, né, desde o princípio, que traz vida a todas as pessoas, a todos os eleitos, todas as pessoas eleitas, todas as pessoas destinadas para a salvação, ok? Aí, preste atenção, ou seja, o pecado, o erro que nós cometemos não tem peso condenatório, certo? Agora, é uma falha na raça humana que Adão cometeu, mas o pecado que nos condenava, que nos afastou de Deus, não nos condena mais, certo? Por causa do sacrifício de Cristo, por causa da justificação do sacrifício de Cristo, nos justificou,
certo? Agora, olha só, não devemos nada, os filhos de Deus não devem nada mais a Deus por causa do sacrifício de Cristo, que nos justificou, né, a igreja, os eleitos. Aí quando você vem para Romanos, olha só, capítulo 8, versículo 1. Portanto, olha a conclusão, esse portanto é uma conclusão do que Paulo estava ensinando aos irmãos do primeiro século. Ele diz, portanto, agora, no presente momento, agora, já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Agora não há mais nenhuma condenação. Ou seja, Paulo não está dizendo que não há pecado aqui, porque no capítulo 7, Paulo vai dizer que o pecado habita nele, mas esse pecado que habita nele não traz condenação mais. Paulo não estava mais condenado, né, ao castigo eterno. Não, ele diz, portanto, agora já não há mais nenhuma condenação. Condenação, né, para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Ou seja, pecar, você peca, eu peco, você erra, eu erro. Todo ser humano peca, todo ser humano erra. Agora, isso é maravilhoso, isto é tremendo, né? Isto é uma revelação para quem realmente está na graça, tem a mente de Cristo, pensa segundo a mente de Cristo. Não há condenação. Por quê? Porque Paulo sabia que ele era um pecador, o mais miserável pecador dentre todos, né? E o pecado habitava nele. Mas a lei não pode, certo, mais condenar aquele que Cristo escolheu, por aqueles que Cristo morreu. Ok? Beleza? Tranquilidade? Então, tirar o pecado, aqui, João, capítulo 1, versículo 29, aqui, quando diz, no dia seguinte, vamos em direção, aí está o Cordeiro que tira o pecado. Tirar o pecado é tirar a condenação. Quando você cometia o pecado, quando um judeu cometia um pecado, deixar de guardar o sábado, exemplo, né, estava em pecado, aí era condenado, né, pela lei. Agora não, os eleitos, certo? Eles não precisam mais guardar nenhum dia, certo? E os pecados que nós cometemos não nos atinge mais esta condenação, porque Jesus tirou a condenação na lei que condenava, né, que afastava, certo? Que nos separava, os filhos de Deus, do Criador. Agora não, agora ele nos juntou novamente, nos reconciliou com Deus através do sacrifício de Cristo, sem condenação. Aí quando você vem para Romanos, capítulo 8, versículo de número 1, ele diz, portanto, agora, a partir de agora, quando estavam lendo as cartas de Paulo no primeiro século, anos 66, 65, 66 do primeiro século, Paulo diz, agora já não há nenhuma condenação, né? Porque nós erramos sempre. E o que irá tirar este erro? A morte. Quando a morte receber, né, um corpo espiritual incorruptível, né, impecável, aí sim cessa de errar, de falhar, de pecar. Beleza? Então, Romanos, versículo 1, né, e o versículo 2, ele diz, olha o 2, portanto, o poder do Espírito doador de vida, ou da vida, e eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus. Livrou-me da lei do pecado e da morte. Está vendo? Livrou-me da lei do pecado e da morte. Eu acredito que aqui é morte espiritual, porque em Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 6, Paulo diz que Cristo ressuscitou seus filhos da morte espiritual, do pecado, né, e da morte. Agora, então,
Romanos capítulo 8, aqui, presta atenção aqui agora. Deixa eu ver a hora, 33, isso, dá tempo. Olha só, Romanos capítulo 8, voltando para o versículo 1, que diz, portanto, agora já não há nenhuma condenação. Esta palavra aqui, ó, condenação, presta bem atenção. O que significa Romanos 8.1? Este texto, condenação. Condenação, nenhuma condenação há. Condenação vem de um substantivo neutro grego, catarcrima, que significa não há punição, não há sentença condenatória, pronunciar um sujeito ao castigo, punir ao castigo. Então, não há punição, não há nenhuma sentença condenatória aos eleitos, aos filhos de Deus, aos predestinados à vida eterna em Cristo Jesus. Morreram com Cristo na cruz, ressuscitaram com Cristo na cruz, não há mais condenação. Agora, se você mergulha no Rio Jordão, na piscina, no tanque batismal, no rio, qualquer rio, na praia, e você ressuscita, você não foi absolvido de nada. Não muda a tua história em nada, continua na condenação. Agora, se você é um eleito, um predestinado, um escolhido de Cristo Jesus, e teve seu nome escrito antes da fundação do mundo, você, quando passar a entender que não há condenação, beleza? Aí você vai entender Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Então, condenação, aqui, ó, condenação, vem de um substantivo neutro grego, catácrima, punição, sentença condenatória, pronunciar um sujeito ao castigo, punir ao castigo, beleza? Então, a lei tinha esta força, a lei tinha este poder. 1 Coríntios, aí você vem aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 32, onde é que ela aparece aqui, ó? Contudo, quando somos julgados, castigados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o resto do mundo. Condenados, ou seja, catácrima, certo? Ou seja, punido, uma sentença condenatória, certo? Castigar e punir, ou condená-lo. Aí, certo? Romanos 8, você volta lá para Romanos, capítulo 8, versículo de número 1, diz, portanto, agora já não há nenhuma condenação. Erros, pecados? Sim, há erros, há pecados, mas não há. Irmão, isto é maravilhoso. Não há condenação. Isto é uma revelação do céu, né? Não há condenação. Romanos 8.1, o que condenava o povo de Deus? Ou quem condenava, né, o povo de Deus? Aqui é que você tem que aprender. É o que condena. Você peca, era o teu pecado? Não. Era quem? Adão? Não. Era quem? O que nos condenava? O que condenava o povo de Deus, né, ao castigo, né, a sentença de castigo, né? Agora, é isso que nós temos que aprender. Você já viu que o que Jesus tirou, que tira o pecado, é que ele tirou esta condenação. João capítulo 1, versículo 29, e 1 João, capítulo 3, versículo 5, diz que Jesus veio se fez carne para tirar o pecado. Tirar o pecado significa dizer que Jesus tirou a condenação. Próximo vídeo você não pode perder. Eu, se fosse você, não perdia mais nenhum estudo às 17h45. Quando desse 17h40, você já
focaliza, localiza, memoriza, né, o canal Metanoia da Graça. Por quê? Porque lá, no próximo estudo, vai estar o seguinte, ó, se não há condenação, e o que significa condenar o povo de Deus? O que condenava o povo de Deus? Ou quem condenava, né, o povo de Deus? O que era que condenava o povo de Deus? Quer saber? É importante você saber, né, por que o povo era condenado e o que condenava, tá bom? Isso aí no próximo estudo. Vamos parar por aqui. Deus te abençoe grandemente. Seja liberto pelo Evangelho da Graça de Cristo. Se inscreva no canal Metanoia da Graça, dá uma força e vai aí, ó, deixa o like, comenta que eu te respondo. Não perca os próximos vídeos. Paz do Cristo eterno.